Cristo seja conhecido naquele lugar, a ponto de produzir arrependimento na vida daquelas pessoas, para que eles tenham a consciência de que são filhos de Deus. Tá certo, gente? A gente está sobre uma temática do caminho da obediência, né? Temos um texto base, que é Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Eu estou com um roteiro aqui, mas não sei se vou usar, porque quase sempre Jesus não deixa. E aí eu estava perguntando, Senhor, como é que eu vou pregar uma palavra? Estava falando isso com amor ontem. Pô, eu sinto que eu estou com a palavra, mas existe diferença entre estar com a palavra e a palavra estar em você. Então, eu sempre dou preferência para ministrar com aquilo que eu estou envolvido, com aquilo que eu estou me relacionando. E quando a gente fala sobre esse padrão de obediência, cara, sempre há desvio no nosso coração. Por isso eu não me vi habilitado por Deus para pregar sobre isso. E esse foi um dos motivos que eu disse, rapaz, eu acho que eu não vou. Porque a gente acha, às vezes, que servir ao ministério é obedecer a Deus. A gente pensa que servir ao pobre, ao vulnerável... Ah, minha coluna, Jesus. Às vezes eu faço uns alongamentos assim, porque o bicho pega. A gente acha que servir ao órfão, ao pobre, à viúva, é obediência a Deus. A gente acha que orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, é obediência a Deus. Quando na verdade a obediência, como diz manhã, né? O buraco é mais embaixo. Cristo veio estabelecer um padrão de obediência que não tem a ver consigo. Cristo veio estabelecer um padrão de obediência que não está relacionado a viver, mas está relacionado a morrer. Oxe! Então, quando a gente pensa sobre esse padrão de obediência, a gente sempre vai crer que, poxa, eu preciso obedecer a Deus por causa do que está em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, que é, se você obedecer os meus mandamentos, estatutos e ordenanças, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será no campo, não sei aonde, não sei o que, e o que você fazer vai acontecer isso, e você será próspero e bem-sucedido. Que intenção é essa, velho? No coração, rapaz? A maior parte das pessoas que desejam obedecer a Deus, elas não obedecem a Deus porque é uma ordem. Elas não obedecem a Deus com o coração vulnerável a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas elas decidem amar a Deus por causa dos benefícios que Deus vai trazer para elas. Aí não dá certo, rapaz. Aí não tem como. Poxa. E aí a gente vai pensar um pouco sobre esse padrão de obediência. E aí eu gosto de ser bem didático, viu, gente? Então, se você tiver pergunte, levante a mão. Se você quiser falar alguma coisa, fale. Você é livre. Nós estamos construindo juntos um lugar de compreensão das Escrituras. Tá certo? Não sou eu que tenho a informação, a revelação. Eu não sou portador de nada. Nós estamos construindo isso juntos. Então, aquilo que você tem precisa ser posto para fora. A fome que você tem em ouvir a Deus, em conhecer a Deus, precisa ser manifesta, para que o Espírito nos proporcione um lugar profundo de compreensão das Escrituras. Tá certo? Então não sou eu que sou portador de nada. Tá certo? Nós vamos construir isso juntos. Tá bom? Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Quem é que pode ler aí? Levanta a mão aí quem pode ler. Tome. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos.
assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Entregando-se a quê? Entregando-se à obediência até ser levado à morte. Deus está em missão, tá certo? Quantos creem que Deus está trabalhando na restauração da terra? Quantos querem participar disso? Deus está em missão. Jesus disse que eu faço aquilo que eu vejo meu Pai, porque Ele trabalha até agora. O Pai está trabalhando até agora. Então significa que Ele tem uma missão. E para participar da missão de Deus, nós precisamos ter um tipo de coração. Nem todos vão trabalhar na missão de Deus. Todos serão salvos? Não. Nem todos serão salvos. Mas entre esse grupo de pessoas que foram salvas, existe um outro grupo, que são aqueles que vão trabalhar na missão de Deus. Tá certo? Só que para trabalhar na missão de Deus, precisamos ter um tipo de coração que seja propício ao cumprimento do propósito de Deus na terra. Alguém aqui consegue me dizer qual tipo de coração é esse? O quê? Obediente. Precisamos ter um tipo de coração obediente. Você concorda? Quem concorda com ele? Precisamos ter um tipo de coração obediente. E ter um tipo de coração obediente não está relacionado com ir para a igreja quarta, sexta e domingo, não, irmão. Não está relacionado a participar dos cultos, cumprir a escala, varrer o banheiro, varrer a igreja, limpar o banheiro. Não está relacionado com nada disso. Mas está relacionado com aquilo que Gabriel falou quando ele estava orando. O coração obediente é um coração de Cristo. Tá certo? Só que quando a gente olha para a figura de Cristo, a gente vai perceber que esse coração obediente, ele é um coração que renuncia àquilo que possui. E aqui a gente já quebra algo. Deus me dê. Pô, rapaz, pare com isso. Deus, me dê isso, me dê aquilo. Você não pode ser possuidor de nada. Você precisa aprender um princípio espiritual chamado mordomia. E o que é a mordomia? É cuidar de todas as coisas debaixo do céu sem ser dono. Porque não é seu abençoado. Todas as coisas que foram criadas foram feitas por Ele, por Ele e para Ele. Então todas as coisas que foram criadas pertencem somente a um ser, a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E quando você aprende a desenvolver um estilo de vida que está relacionado à mordomia, aí sim você começa a desenvolver um coração obediente. Porque você vai entender nesse princípio que nada lhe pertence, que você não é possuidor e dono de qualquer coisa que seja, mas todas as coisas que o Senhor permitiu
que você conquistasse, que você obtesse e que você se tornasse precisam ser vulneráveis e favoráveis ao cumprimento do propósito de Deus na terra. Tá dando para entender isso? Quem aqui é casado? Levanta a mão. A esposa que você tem não é sua, não, rapaz. Ela tem um dono. Ela pertence a Cristo. E só para eu botar medo em você, quando Jesus vir, o bicho vai pegar para seu lado se você não estiver cuidando dela da forma que precisa. Tá ouvindo, abençoado? O marido não é seu, não, abençoada. O filho não é seu, não. Eles pertencem a Deus. E você estará vulnerável ao juízo de Deus se quando Jesus voltar, você não tiver feito o trabalho certo. De cuidar da forma correta daquilo que não lhe pertence, mas pertence ao Senhor. Quando a gente entende isso, a gente desenvolve um coração vulnerável ao cumprimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Aonde é que isso é quebrado? Com o Pai de todos. O Pai de todos, quem gosta dos filmes da Marvel aqui, levanta a mão aí. Eu gosto também, mas o Pai de todos não é Odin não, viu gente? O pai de todos é Abraão. Adão. O pai de todos é Adão. Mas isso é quebrado nele. A gente vê lá em Gênesis que Deus ele forma o homem e a mulher e os estabelece no Éden para lavrar e cultivar a terra e para governar sobre todas as coisas que existem debaixo do céu. Só que a gente percebe que isso foi quebrado quando Adão decide caminhar por um caminho que não está relacionado à obediência àquilo que Deus havia dito. E o que foi que Deus havia dito? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, vai acontecer o quê? Você morrerá. Aí Adão esquece do que o Senhor havia dito, come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e toda a devastação e caos social que vivemos agora começa a acontecer. Fomes, pestes, desastres naturais, violência, guerra, imoralidade, engano, mentira, corrupção. A terra, ela começa a ser desordenada de um padrão que Deus estabelece. E aí a morte entra na terra. A morte entra no mundo por causa do pecado de um homem. Esse primeiro padrão de morte, se você tiver com caderno, eu sugiro de você anotar isso. Esse primeiro padrão de morte que conhecemos, quem estabelece é Adão. E esse padrão de morte é produzido como consequência da desobediência do homem a Deus. Porque o salário do pecado é a... Então, a desobediência a Deus produz morte. A desobediência a Deus produz morte. A desobediência produz morte. É o que está escrito lá em Romanos 5, versículo 12. Quem é que pode abrir aí rapidinho para ler? Romanos 5, 12.
pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado. E por causa do pecado dele, entrou no mundo a morte. Quem é esse homem? Adão. Só que quando Cristo vem para a terra, ele não vem só para cumprir as profecias. Ele não vem só para salvar o que havia se perdido. Ele não vem só para desfazer as obras do diabo. Mas Cristo vem para a terra para nos ensinar uma nova forma de morrer. Existe o primeiro padrão de morte, que entrou no mundo por meio de Adão. E esse padrão é produzido a partir da desobediência a Deus. Mas quando Cristo vem à terra, ele vem nos ensinar um novo padrão de morte. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Quando Cristo vem, ele vem para nos ensinar uma nova forma de morrer. Adão, ele estabelece na terra o primeiro padrão de morte, que é produzido a partir da desobediência a Deus. E essa desobediência, ela é sustentada pelo pecado da rebelião. Alguém sabe me dizer aqui o que é rebelião? Como? Quantos podem bater palma para a irmã ali, por favor? Obrigado, irmão. Eita. A desobediência é sustentada pelo pecado da rebelião. E o que é a rebelião? A rebelião é a oposição contra a ordem. Então, quando Deus ele estabelece a terra, todas as coisas estavam desordenadas. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que havia caos sobre a criação. E Deus disse: haja luz. E depois houve luz. Havia uma desordem em todas as coisas que estavam criadas. Mas Deus ordena a criação a partir da sua lei. A palavra de Deus é uma lei. E essa lei tem a função de estabelecer três coisas. A primeira é ordem, a segunda é equilíbrio e a terceira é harmonia. Quando Adão ele desobedece aquilo que Deus havia dito na sua lei, porque Deus é um Deus legislativo, ele quebra o padrão de ordem que Deus estabeleceu por meio da sua lei. E o que é isso? Rebelião. Só que tem algo muito sério aqui, rapaz. Porque a desobediência é sustentada pelo pecado da rebelião. E a rebelião é a influência do próprio Satanás. Por quê? Ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Ele intentou no seu coração assentar-se na soberania das alturas. Tomar para si a propriedade do reino de Deus. Ele deixou de ser um exemplo de servo em um modelo
de culto e de adoração a Deus para se tornar o Deus de si mesmo e o Deus para outros. Tá todo mundo entendendo isso, gente? Então, a desobediência é sustentada pelo pecado da rebelião. E a rebelião é a oposição contra Deus, contra o seu reino, contra a sua vontade, contra a sua palavra. Então, todas as vezes que nós vivemos um padrão de vida que se desvia daquilo que Deus estabelece por meio da sua palavra, vamos desenvolver um estilo de vida baseado na desobediência. Essa desobediência é sustentada pelo espírito de Satanás, que se rebela contra tudo o que se diz Deus e seu reino. Essa é a mesma influência que vai operar nos últimos dias quando surgir o anticristo. Isso está lá em Apocalipse. Então, a nossa carne, a nossa natureza carnal, ela se opõe contra Deus. E a base disso é a influência do próprio Satanás. Então, quando Jesus, ele decide vir à Terra, ele vem estabelecer um novo padrão de vida. Ele vem nos ensinar uma nova forma de morrer. E tudo isso está sustentado por três coisas. A primeira é a submissão a Deus. A segunda é a sujeição. E a terceira é a obediência. Então, quando submissão, sujeição e obediência se relacionam, o que é que isso vai produzir? Morte. Então Cristo vem nos ensinar uma nova forma de morrer. Vocês estão entendendo isso? O bicho pegou, rapaz. Porque a gente acha que Jesus vem para a gente fazer coisa, né? Fazer a gente vencedor, conquistar as coisas, né? Casar, né, meu filho? Ei, Jesus. Ser um ícone, uma referência, um potencial. Só que aqui existe dois contrapontos. Enquanto Cristo se esvaziou de toda a plenitude do ser de Deus, abrindo mão da sua glória, da honra, da soberania, da majestade, para se tornar obediente até a morte, Satanás deseja no seu coração se assentar na majestade nas alturas. Então todo o senso de grandeza que você tem é a influência do diabo, irmão. Todo coração altivo em querer ser visto, ser reconhecido, em querer conquistar, em querer possuir, em querer ser alguém que seja um ícone, tudo isso é influência de Satanás. Quantos se lembram aqui quando Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, lá em Mateus capítulo 4, e ele é tentado por Satanás? Jesus decidiu abnegar-se de tudo o que possuía para oferecer para Deus o sacrifício que Deus queria. Então, Jesus esvaziou-se da plenitude do ser de Deus para se tornar dependente do Espírito Santo. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele era para encarnar uma palavra de morte. E é a partir desse estilo de vida que Deus encontra o coração apropriado para o cumprimento do seu propósito na terra. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Levanta a mão aí para eu ver você.
O irmão ali, gostei não. Ele quase levanta da cadeira. Ei, é isso aí. Quantos aqui querem ser igual a Jesus? Eita glória. Quantos aqui querem curar os enfermos? Expulsar os demônios? Pregar o evangelho ousadamente? Aleluia. Você quer também, né, meu filho? Isso aí. Todo mundo quer ser igual a Jesus. Ô rapaz, Jesus era famoso. Jesus era aquele cara que quando andava em algum lugar, as multidões o seguiam. O cara andava cercado de gente. Ele era o homem mais ilustre da sua época. Fama, sucesso, boa fama, honras, méritos. Ele era aquele que era aclamado como um rei quando entrou em Jerusalém, assentado em um jumentinho. As crianças amavam o cara, rapaz. Quem é esse? Jesus. Todo mundo quer ser igual a Jesus. Qual é a motivação disso, velho? Todo mundo quer curar, quer expulsar demônio, quer pregar o evangelho, quer fazer sinais, prodígios e maravilhas. Beleza, mas qual é a intenção disso? Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. A gente só vai ser levantado por Deus para ser parecido com Jesus se nós tivermos o coração de Cristo. Quantos aqui querem ser igual a Cristo? E aqui existe aparentemente um conflito. Porque enquanto Jesus era famoso, Cristo era rejeitado. Enquanto Jesus era cheio de pessoas ao seu redor, era aclamado pelos homens, Cristo foi posto nu em uma cruz. E todos aqueles que se relacionavam com ele foram dispersos no meio do povo. Enquanto Jesus era louvado com os raminhos de oliveira, dizendo: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, Cristo era rejeitado pelos seus irmãos. Que conflito é esse, rapaz? Não é a mesma figura? Enquanto Jesus recebia oferta das viúvas, que serviam a eles com bens, que mantinham o ministério dele, Cristo não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. No jogo do bicho, você quer ser quem? Vamos lá, gente. No jogo do bicho, você quer ser quem? Você quer ser parecido com Jesus? Ou você quer ser parecido com Cristo? Você sabe por quê? Porque Jesus triunfou. Mas Cristo foi vencido, velho. Jesus tinha toda a autoridade, todo o poder. Mas Cristo esvaziou-se de todo o ser de Deus para cumprir uma palavra. E qual é a palavra que Cristo cumpre na cruz? Eu preciso morrer para que o outro viva. Então, abençoado, você só vai conseguir viver uma vida para a glória de Deus a partir de um lugar de morte. Porque a vida de Cristo consiste em renúncia, humilhação, serviço e sacrifício. Enquanto Cristo estava lá pegando rango na casa da galera, porque eu nunca vi um cara na Bíblia para comer mais do que Jesus, velho. Você é doido. Tem uns irmãos aí que só quer ser igual a Jesus por causa da comida, né? Toda hora fica serrando o rango ali na casa do irmão. Ô rapaz, eu vou almoçar aí. Acabou o culto,
pizzaria. Eita! Ó Jesus assentado na mesa. Igual a Gabriel, tava ali tomando cafezinho. O Gabriel chegou com uma lasca de prato, meu irmão. Rapaz, Jesus lhe viu, viu, rapaz? Agora Cristo, enquanto Jesus dava pão de comer, Cristo era moído, ensanguentado, escorraçado, chicoteado. Só que tem algo muito interessante aqui. Porque Cristo se esvaziou da plenitude do ser de Deus, submetendo-se à vontade do Pai para salvar os irmãos. E aí, quando ele é posto na cruz, ele entrega o Espírito, ele expira, né? Senhor, em tua mão entrego o meu Espírito. Aí agora Cristo se torna um corpo morto. E todo corpo morto é o lugar propício para o enchimento do Espírito. Um homem chamado Simão Cirineu compra um corpo morto. Investe em um corpo morto. Ele deposita dinheiro. Aquele corpo que ninguém dá mais nada. Fede. Viu, Gabriel? O corpo morto fede, velho. Ninguém quer abraçar um corpo morto porque tá fedendo a cachaça, a mijo, a fezes. Ninguém quer investir em um corpo morto porque não tem vida ali. Quem pode abrir aí em Lucas 23, 46 ao 56. Pode abrir aí e ler que eu vou ali e volto. Se espante não, eu sou assim, viu? Lucas 23, 43 ao 56. Quem abrir aí pode ler abertamente. Aqui eu estou vendo um homem que carrega um clamor, velho. Qual o clamor desse cara? Eu quero o corpo de Cristo. Não havia mais vida nele. Mas Simão Cirineu
queria tanto o Filho de Deus, que ele compra um corpo morto, no qual não havia mais vida. Ele gasta aquilo que ele tinha comprando um corpo morto. O desejo que havia no coração daquele homem para ter o Filho de Deus era tão grande que ele dá dinheiro para ter o Filho de Deus. Mesmo sendo um corpo morto, Simão Cirineu investe aquilo que ele tem para possuir o corpo do Filho de Deus. E aí, quando Pilatos entrega o corpo de Cristo a Simão Cirineu, a primeira coisa que ele faz é carregar o corpo morto de Cristo nos braços e envolvê-lo em um manto para cobrir a vergonha que ele foi submetido, porque ele estava nu. Carrega ele e coloca no sepulcro. E agora, o sepulcro detém o corpo de um homem morto. Cristo foi vencido, velho. E ele foi vencido porque ele preferiu obedecer. E a obediência o levou a um lugar de morte. Quem é que pode abrir aí Mateus 28, do 1 ao 6? Começo do primeiro da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como neve. E os guardas, com medo dos anjos, temeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas quando o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Quem pode dizer amém por essa palavra? Vocês estão entendendo, gente? Alguém está com dúvida? Está claro aí na consciência? Estão conseguindo compreender a construção que a gente está fazendo? Sim ou não? Por favor, se tiver com dúvida, levanta a mão, pergunta. Tá certo? O que é que está acontecendo aqui? O cara foi vencido. Quem foi vencido? Quem? Cristo. Cristo foi vencido. Tá certo? Cristo foi vencido. Ele agora é um corpo morto. Por que ele é um corpo morto? Porque ele decidiu obedecer a Deus. Tá certo? Aqui, Gabi, tá a chave do avivamento, velho. Não tem só a ver com, ó Deus, venha sobre nós, ó Deus, aviva a sua igreja. Quantos se lembram ali de Ezequiel 37? Quando o Senhor leva ao profeta ao vale de ossos secos. Pô, rapaz, eu viajo naquilo ali, velho. Por quê? O Espírito de Deus pergunta para ele, o que é que você vê? Aí ele diz, um vale de ossos sequíssimos. Aí ele diz, então profetiza sobre os ossos, para que eles voltem a viver. Ele vai lá e profetiza. Aí ele diz que se junte cada osso ao seu osso e cresça sobre eles
nervos. E depois, músculos. E depois, pele. 4 etapas aqui. Isso aqui está falando sobre a restauração de um corpo morto. Por último, ele pergunta, beleza, formou agora um corpo completo, um exército, mas está faltando o Espírito. Aí ele diz, então profetiza ao Espírito. Aí ele diz, vem dos 4 ventos, ó Espírito, sopra sobre esses ossos para que eles voltem a viver. O enchimento do Espírito está relacionado em simplesmente ser um corpo morto, velho. Então a igreja, principalmente em Salvador, né, tem falado muito sobre avivamento. Só que a gente pensa que avivamento está relacionado com curar enfermo, expulsar demônio, pregar o evangelho ousadamente, quando na verdade avivamento está relacionado a viver um padrão de vida baseado na obediência a Deus. Simplesmente isso. O avivamento está relacionado a viver um padrão de vida de obediência, de vulnerabilidade à palavra de Deus. Só isso. Então, se você quiser ser cheio do Espírito, você só precisa obedecer a Deus. Cristo obedeceu a ponto de morrer. E aí, Simão Cirineu comprou um corpo morto. E aí, quando esse corpo morto estava lá no sepulcro, sobre ele veio o Espírito, que o encheu da vida de Deus. E aí agora ele é visto com um corpo incorruptível. Ele foi revestido da glória de Deus. Porque todo o corpo morto é o local propício para o enchimento do Espírito e para o revestimento da glória de Deus. Tá dando para entender isso? E aqui existe uma doutrina teológica para tratar sobre esse processo de morte, que é chamada kenosis. Então, quando Paulo escreve esse texto aqui a Efésios, ele diz lá que Cristo se esvaziou. Ali o termo é kenosis. Cristo passa pelo processo de kenosis. Que maluquice é essa, Messias? Esse processo de kenosis, ele está relacionado a abdicar da vontade própria para submeter-se a uma vontade superior. E o que é isso? A kenosis. Anote isso aí no seu caderno para depois você estudar. O processo de kenosis é o processo de abdicar da vontade própria a fim de cumprir a vontade de alguém que é superior a você. E é nisso aqui que se cumpre aquilo que diz que ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Que processo é esse? É o processo de kenosis. Alguém está com dúvida? Da mesma forma que Cristo deixa suas próprias vontades para se submeter à vontade soberana de Deus, esvazia-se de toda a plenitude e glória de Deus e torna-se totalmente dependente do Espírito Santo. Cristo tornou-se a si mesmo como sem reputação alguma. Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, em lugar da preexistência forma de Deus. Deixou de ser Deus em forma divina para ser homem como criatura, por amor de muitos irmãos.
Aí aqui a gente vai começar agora a puxar vários mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que cura o enfermo. É o que expulsa demônio. É o que prega o evangelho. É o que dá sopa na rua para o morador de rua. É o que canta na igreja. É a galera que faz parte do ministério de dança. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu filho à morte. Então, o reflexo do nosso amor a Deus precisa ser submeter-se ao mandamento de Deus por meio de Cristo. E qual é o mandamento de Deus por meio de Cristo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e... Tá dando para entender, gente? Qual é o mandamento de Jesus? Sobre todas as coisas. E é o teu próximo. Se a gente entender isso, esse princípio, nós seremos a geração mais poderosa da face da terra. O processo é simples. Abdicar da própria vontade, esvaziar-se dos próprios sonhos, objetivos, da profissão que você tanto quer, sem entender se é a vontade de Deus para você ou não. Abre mão, simplesmente isso. Negar a si. Esse é o processo de kenosis, esvaziar-se. E o porquê você vai se esvaziar? Porque você é bom, porque você é bonitinho e porque você quer ser usado por Deus? Não, abençoado, não, abençoada. Você precisa abrir mão da sua própria vida por amor a Deus. Simplesmente isso. Não é porque você quer ser usado por Ele, não. É porque o cara falou que se você quiser seguir a Ele, você precisa negar a si mesmo e tomar a cruz. E a cruz é um lugar de sacrifício. Então, Deus ofereceu para Deus o sacrifício que Deus queria. Que onda! Oxe, Messias, mas Deus disse que eu quero obediência e não sacrifício. Certo ou errado? Certo. Mas é porque a obediência a Deus, ela sempre vai lhe levar para um lugar de sacrifício, abençoado, abençoada. E o mais interessante é que obedecer a Deus gera em você Cristo. Aí aqui dá... Ave Maria, ecoou, viu, menino? Esse aleluia aí ecoou. Alguém mais pode trazer água para mim, por favor? Aqui existem 2 pontos. Muito interessantes. Obedecer a Deus vai te levar a um lugar de sacrifício. Um lugar de morte. Só que esse lugar de morte sempre vai gerar benefício para o outro. E esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. É nos proporcionar uma vida que seja participante do sacrifício de Cristo, do sofrimento de Cristo. Então, ser alguém que está
vulnerável, a obediência a Deus vai gerar benefício para os irmãos. Aqueles que precisam conhecer a Deus, eles não vão conhecer a Deus porque você cura o enfermo, porque você expulsa o demônio, porque você canta bonitinho. Mas eles vão conhecer a Deus porque você decidiu viver uma vida de abnegação, uma vida de renúncia. E isso aqui tem a ver com aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte, lá em Mateus 7. Porque virão a mim muitos dizendo: Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, eu preguei o evangelho, aparte-se de mim porque eu não vos... Rapaz, deixa eu dizer um negócio a você importante. Você não vai agradar a Deus se Deus olhar para você e ver Jesus, não. Porque manifestar os sinais, prodígios e maravilhas é a manifestação de Jesus. Mas relacionar-se com a divindade está relacionado ao coração de Cristo. Então, Deus ele vai rejeitar todos aqueles que se movimentaram na terra como Jesus, sem o coração de Cristo. Porque vai ser inevitável você encontrar a profundidade do coração de Cristo e não ser usado por Deus. Isso vai acontecer de forma espontânea, voluntária, natural. É orgânico o processo. Ah, Senhor, enche-me com o seu poder para que eu possa curar, para que eu possa fazer, acontecer. Você até vai. Mas naquele dia, cara, Jesus, pô, rapaz, você parece comigo no meu primeiro momento ali, mas não se parece nada no segundo. Aí não vai ter como, né? Você vir para cá, desfrutar do negócio aqui que eu fiz, porque não era isso. Não tem como você, né? Você fez sim, legal. Mas aquele cara ali que não fez nada disso, encontrou meu coração e se tornou um tipo de Cristo. E isso também está relacionado à profecia que o próprio Cristo dá em relação ao enchimento do Espírito, lá em Atos 2. Porque ele diz: virá sobre vós o Espírito, e vocês serão as minhas testemunhas. E a palavra testemunha ali vem do termo martireia, que é a mesma palavra para martírio. Então ele está dizendo, ó, o Espírito vai encher vocês para que vocês possam morrer em todos os lugares. Para que vocês possam morrer em Jerusalém, para que vocês possam morrer em Samaria, na Galileia, na Judéia e nos confins da terra. É isso que o cara está dizendo, velho. O enchimento do Espírito não está relacionado a realizar os sinais, prodígios e maravilhas, mas é a capacidade que o Espírito nos dá simplesmente para morrer. Aí quando a gente pensa sobre isso, a gente vai entender o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, que ele fala dos frutos do Espírito. Então, o enchimento do Espírito, ele não está relacionado a realizar sinais, prodígios e maravilhas, mas desenvolver um tipo de coração, um tipo de mente, um estilo de vida baseado no caráter de Cristo. Por isso que ele fala sobre mansidão, por isso que ele fala sobre longanimidade, por isso que ele fala sobre amor, sobre fraternidade, e tudo isso vai produzir em você uma estrutura de renúncia. Porque para você desenvolver esses frutos do Espírito, você vai precisar estar na relação com o outro, com o irmão, com aquele que também foi feito segundo a imagem de Deus. Então muita gente aí está querendo realizar sinais, prodígios e maravilhas sem se relacionar. E o conhecimento da vontade de Deus só é propício quando estamos na relação com o outro. Porque é nessa relação
que nos tornaremos parecidos com Cristo, que seremos aperfeiçoados no caráter do Filho de Deus. Pelo amor de Deus, rapaz. A mulher ficou injuriada. Lá no casamento. Ela tá igual uma goteira. Aí, rapaz, 2 velhos da roça, lá de Alagoas. Ela tinha 87 anos e ele tinha 90. Só que os dois tinham um problema de audição, velho. Ela não conseguia ouvir tão bem e ele também não conseguia ouvir tão bem. Aí ele decide subir no telhado para consertar a goteira. E aí Provérbios diz que é melhor do que ter goteira dentro de casa. Aí o velho, que está com 90 anos, ele decide subir no telhado para consertar a goteira. Só que qual é a observação? Os dois tinham problema de audição. Aí ele subiu, tá lá mexendo no telhado. Aí a esposa dele chega lá. Ô Antônio, tá consertando goteira? Aí ele, não, tô consertando goteira. Aí ela, rapaz, eu pensei que você tava consertando goteira. Tá dando pra entender isso, gente? Aí o cara, pô, rapaz, essa mulher não é de Deus, não. Ô, rapaz, ela é a plataforma que Deus trouxe para a sua vida para você se tornar alguém parecido com Cristo. O chefe perturbado do trabalho é a plataforma que Deus trouxe para a sua vida para você ser alguém que desenvolva os frutos do Espírito, rapaz. Aquele vizinho perturbado, lá mesmo eu tenho um bocado. Eu não consegui dormir essa noite, rapaz, com esse negócio de São João aí. Uma folia, o cara passou a madrugada toda tocando forró. Aí eu tava lá deitado na cama, às vezes eu dançava assim, brincadeira. Porque o forró tava tocando alto e era bomba de um lado e fogos de artifício de outro. Nem pra o Satanás queimar esse som. Aí eu falei, rapaz, Jesus, eu quero te dizer que eu preciso do Senhor a ponto de ter o coração reto, íntegro, para amar esse irmão aí que está me perturbando. Por isso que obedecer é melhor do que mas ele foi obediente naquilo que padeceu. Por que você não quer sofrer a injustiça, abençoado? Rapaz, eu vendi um negócio ali ao cara. Aí ele disse que ia me pagar no Pix. Só que fazem 2 anos isso. Aí xinga o cara todo. Aí... Por que você não quer sofrer a injustiça? Se é na injustiça que um filho de Deus é formado. Por que você não quer perder? Você só quer ganhar. Por que você não quer dar? Só quer receber. Deus já me pediu para dar 2 carros. A primeira vez que Deus pediu isso fazem 5 anos. E a última vez que Deus pediu vai fazer 3 anos. Aí eu falei, rapaz, eu sou missionário. Eu vou pro meio da maré, uma palafita, favela. Vou precisar de um carro para me movimentar. Como é que eu vou conseguir dar para o irmão aquilo que Deus me pediu sem eu mesmo possuir? Aí é que ele vai provar o nível de obediência do coração do Filho de Deus. Porque quando você conquistar o carro, abençoada, não vai ser para o seu uso, não. Vai ser para o cumprimento do propósito de Deus. E isso está relacionado com aquele princípio que a gente falou lá no início, chamado mordomia.
Porque você não é possuidor de nada. E isso também vai ser propício ao caráter de Cristo ser desenvolvido em nós. Paulo, em Gálatas 2, versículo 20, ele nos chama também a esse processo de esvaziamento. Mas ele só consegue nos chamar a esse processo de esvaziamento porque ele experimenta dessa realidade. Por isso que ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim porque eu decidi morrer. Então Cristo só vai viver em você se você decidir dar uma morridinha na cruz. Quem aqui está afim de dar uma morridinha na cruz? Tomara que quando vocês saírem daqui o Senhor coloque essa palavra à prova, velho. Porque a gente quer poder sem autoridade. O poder é a força do braço a favor de si mesmo. Mas a autoridade é uma força superior à sua a favor do outro. E Cristo disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, significa que temos a mesma autoridade dele. Só que a gente despreza a autoridade porque a gente gosta mais do poder. Cristo abriu mão de todo o poder que ele tinha. E poder que Cristo abre mão é a mesma palavra para o termo glória, que é o termo kavod. Glória tem a ver com uma força magnânima que leva o indivíduo a um nível de honra, de mérito. Agora, isso aqui denuncia qual é o tipo de coração que a gente tem. Por quê? Jesus abriu mão de tudo aquilo que a gente quer, que é a glória de Deus. Jesus abriu mão da glória de Deus. Ele esvaziou-se da glória de Deus. E tudo que a gente quer é a glória de Deus. Aí, desencontrou, entendeu? Não alinhou, não bateu. Parece até que é heresia, né? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero-as como esterco para ter a Cristo. Olha o discurso de Paulo, velho. Só pode falar sobre essa realidade quem experimenta dela. E para experimentar dessa realidade, você precisa simplesmente considerar todas as coisas como desprezíveis. Por isso Paulo disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, sentimento, ela tem a sua raiz no termo córdia, âmago, que quer dizer intenção da mente e intenção do coração. Córdia vem de coração, tá certo? E âmago vem de intenção. Então ele está dizendo que tenha em você o mesmo sentimento que tinha em Cristo. Ou seja, que tenha em você a mesma intenção e motivação na mente e no coração que estava em Cristo. Aí ele diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Ou seja, essa palavra aqui, forma. Forma aqui tem a ver com essência, natureza, DNA. E a palavra usurpação está relacionado com roubar. Isso aqui que é usurpar. Tomar com violência aquilo que não lhe pertence. Então ele está dizendo, Cristo, em essência, em DNA, vou desligar aqui que tem um celular tocando, viu? Pastor Almiro que está chamando. Quem é? Quer atender? Ele era em DNA, natureza, em essência, Deus. Mas ele não teve por usurpação. Ou seja, ele decidiu em si mesmo não roubar a identidade da imagem de Deus. Por isso, ele humilhou-se a si mesmo. E essa palavra aí, humilhou-se, significa desprezar-se, rebaixar-se, tomando a forma de servo. E a palavra servo aí significa doulos, que quer dizer escravo. Tornando-se homem, sendo obediente a Deus até a morte de cruz. Então, dentro das etimologias desse texto de Filipenses 2, o que Paulo está dizendo para mim e para você é isso aqui, que haja em vocês as mesmas motivações e intenções que haviam na mente e no coração de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus em sua essência, esvaziou-se de si mesmo, não defraudou e tomou com violência a imagem de Deus, mas abriu mão da glória, da boa fama e da honra, fazendo-se escravo para servir a todos os homens. Tornou-se desprezível, rebaixando-se para ser obediente a Deus até a morte e morte de cruz. É isso que Paulo está nos ensinando. A morte de uma vontade própria vai gerar Cristo em você. E qual é a missão desse Cristo? É morrer para si e a favor dos outros. Você pode ficar de pé?